Boa noite, meus irmãos. Eu não sei quantas vezes você tem a oportunidade, ao longo de uma semana normal, se sentir ingênuo ou desconfiado de que você está sendo enganado. Será que o Lula, o Temer, o Aécio são mesmo corruptos? A afirmação de que são é constante, mas a negativa é feita com tanta segurança e com uma cara lavada que você fala, quem é que está mentindo? Será que o Joesley está falando a verdade? Será mesmo que o Palocci está mentindo? A gente convive numa sociedade que a mentira faz parte a todo momento. Quando nós lemos um jornal, uma revista, encontramos uma matéria ali, descreve alguma situação, e será que nós podemos acreditar nas informações que nós estamos lendo? Quanto a pessoa que escreveu aquela mensagem ocultou dados ou incluiu outros dados com o propósito de maquiar a verdade? Será que aquilo que você lê no Facebook você pode confiar? Não muitos anos atrás, uma mulher residente no Guarujá foi acusada via Facebook que ela era sequestradora de crianças e abusadora de crianças. A população entendeu a mensagem, acreditou na mensagem. E a multidão matou aquela mulher que depois foi conhecido era inocente. Nós lidamos com mentiras o tempo todo. Já ocorreu com você de entrar num site na internet e de repente pairar uma dúvida, será que é verdade? Porque algumas vezes alguém está entrando supostamente no seu banco e é simplesmente uma página falsa, como um meio de captar a sua senha e acesso à sua conta. Nós vivemos um mundo marcado pela mentira, de uma maneira bastante intensa. E essa mentira que nos cerca em todos os lugares, ela também acaba invadindo a igreja, e algumas mentiras são contadas nos nossos púlpitos, por exemplo, e as pessoas acreditam nelas. Mesmo no estudo da carta aos Efésios, nós já vimos que a única maneira de nós chegarmos até Deus é através da graça de Deus, é favor de Deus. O mérito é exclusivamente do Senhor Jesus Cristo, que veio naquela cruz, assumiu sobre si os nossos pecados, assumiu sobre si o julgamento dos nossos pecados. É através daquela cruz, da morte do Senhor Jesus, pelos méritos dele, que nós temos acesso ao perdão e podemos chegar até Deus. Entretanto, no meio da igreja evangélica, algumas mensagens ou são pronunciadas ou são cridas do nada, que são absolutas mentiras. Em alguns ambientes a gente pode escutar a mensagem de que você precisa de ter mérito sim, e fazer isso ou aquilo para que você seja aceito por Deus. Se nós estamos ensinando para aquela criança, olha, se você mentir, você vai para o inferno. Nós estamos falando a verdade.
Por causa de todos os pecados, as pessoas estão destinadas para o inferno, mas não é porque uma criança mente agora que ela vai para o inferno. Ela precisa da redenção do Senhor Jesus Cristo. E ela vai para o inferno se ela não crê no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ou então essa mensagem de um evangelho barato, que apresenta que basta você crer. Foi pregada a mensagem, você levantou sua mão, você foi lá na frente, você aceitou, e não existe nenhuma implicação na sua vida futura. Temo que grande parte das pessoas que estão confiando numa suposta decisão tomada tempos atrás, em que nada na sua vida foi mudado em função disso, estejam sendo enganadas. Algumas pessoas, eu não sei de onde tiram a ideia de que pelo fato de estarem na igreja, elas já são salvas. Eu estou aqui na igreja há tantos anos. Eu sou líder da igreja. Eu já vi situação de perguntar para a pessoa se efetivamente ela é salva, e ela diz, eu estou aqui há tantos anos. Eu sou um dos líderes da igreja, e poderia dizer mais. Eu canto, eu contribuo. E essa pessoa, nessa conversa, me disse, o que você acha? Eu acho que não. Porque os argumentos são argumentos que não estão respaldados pelas Escrituras. Agora, há uma mentira que tem sido cantada e tem sido contada e aceita de uma forma geral no mundo evangélico dos nossos dias. É que é possível viver com Deus sem ser parte da igreja de Deus. E de alguma maneira o que eu quero passar para vocês nessa noite é que não há vida fora de Cristo, não há crescimento fora de Cristo, mas a provisão de Deus implica uma plena integração daquele que crê na igreja do Senhor Jesus Cristo. E se a igreja efetivamente é o plano de Deus para o desenvolvimento de todos os crentes, então é fundamental que o participar da vida da igreja seja considerada e seja realidade na vida de todos aqueles que creem. Porque todos aqueles que creem fazem parte de um time que foi habilitado por Deus e que depende, portanto, dos outros e do ministério dos outros, para que essas pessoas cresçam no desenvolvimento da sua vida. O fato é que Deus arquitetou detalhadamente a sua igreja e a provisionou do necessário para o seu desenvolvimento. Enquanto nós podemos usar do argumento da consideração que não é necessária a vida na igreja, nós estamos fugindo daquilo que Deus planejou e daquilo que Deus revelou. Eu quero olhar com vocês para a beleza do projeto de Deus para a formação da igreja. É resultado da obra de Deus, mas que também resulta em um trabalho de cada um de nós. Já pudemos ver ao longo do estudo da carta aos Efésios que foi Deus quem planejou essa igreja antes dos tempos eternos. Manteve isso oculto como um mistério ao longo de séculos antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas efetivamente o Senhor Jesus morreu por nós, nos salvou. O Espírito de Deus, a cada um que vai crendo em Cristo, batiza essa pessoa, insere no contexto da igreja. Cada um recebe uma qualificação específica, um dom espiritual, para que possa servir na igreja. O fato é que dentro do projeto de Deus de salvação do homem, Cristo propicia a todos aqueles que creem uma série de privilégios e responsabilidades para participarem na igreja de Deus, no corpo de Cristo. E o versículo sobre o qual nós vamos nos debruçar nessa noite,
Efésios capítulo 4, versículo 16, eu creio que ele revela um tanto do que é a igreja. E, consequentemente, que implicações isso deve ter para nós. Já no capítulo 2 de Efésios, o apóstolo começou a falar sobre a igreja. Eu entendo que agora no capítulo 4, versículo 16, ele fecha esse assunto, mostrando a participação de Cristo na formação da igreja e as consequências disso para a igreja. A primeira participação de Cristo para a qual eu chamo sua atenção aqui é que ele ajuntou e uniu. Veja, aqui eu vou ler nesse versículo diversas traduções, porque de fato é um texto que tem perspectivas diferentes de como ele pode ser traduzido, e mesmo a minha escolha não é a mais usual, não. Vejam, dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, essa é a tradução NVI. Ela não deixa muito claro o que a Nova Versão Transformadora diz. Ele, e aqui eu coloquei, eu mesmo, entre parênteses, Cristo, que é a cabeça, faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E eu ainda fico com essa terceira opção. Cristo fez com que todo o corpo fosse ajustado e unido. Vejam, ele está falando nesse tempo o que foi que Cristo fez com a igreja. E aqui ele emprega duas palavras para descrever o que ele fez com a igreja. Ela foi ajustada e unida. Essa palavra ajustado aqui, ela não é conhecida em nenhum outro lugar da literatura. Alguns entendem que o apóstolo Paulo cunhou esse termo. Ele fez um neologismo no seu tempo. Ele juntou duas palavras que existiam e formou essa palavra nova aqui, ajustar. A ideia é empilhar, encaixar, como se faz com pedras. Você pode pensar que nós somos um bando de pessoas que de alguma maneira diferente, num tempo relativamente próximo, nos aproximamos para essa reunião aqui e nos sentamos onde nos quisermos. Isso tudo é verdade, mas isso não é a verdade que descreve o que é a igreja. Em se tratando de cada participante da igreja, o que Paulo está dizendo aqui é que ele nos encaixou. Nós não estamos juntos por acaso. Houve uma ação divina que nos colocou, todos nós salvos, bem juntos, encaixados. Não sei quantos de vocês já tiveram o privilégio de visitar a cidade de Cusco, no Peru, ou mesmo Machu Picchu. Esse é um lugar digno de ser visitado. E ao conhecer as obras que os quechuas, conhecidos pelos seus imperadores, os incas, foram capazes de fazer em termos de engenharia, é alguma coisa fantástica. Eis uma foto do que é uma típica parede de qualidade inca. Eles consideravam que uma obra era mais nobre pela quantidade de ângulos que as pedras tinham. Essa, no caso, tem 12 ângulos. Agora, quando você olha para o encaixe dessas pedras em suas paredes, você percebe o encaixe é perfeito. Não tem argamassa, não tem cola, não tem folga. Acreditem, uma parede de qualidade não tem folga. Você não enfia uma gilete, nem um pedacinho dela. Eles encaixaram aquilo de uma tal maneira, e algumas vezes olhando para isso eu me pergunto, como é que eles desbastaram essas pedras? Como é que eles chegaram nisso? Mesmo porque os lados não são retos. Os lados não necessariamente estão ligados com uma pedra só. O trabalho que eles tiveram aqui,
de execução dessas paredes e muros é encantador. A prova de terremotos. Quando os espanhóis chegaram e conquistaram aquela região, fizeram as suas construções iam sendo destruídas pelos terremotos. Até que eles aprenderam que os que eles construíam caíam e o que os Quechuas tinham construído não. Então eles passaram a destruir os prédios, descaracterizar os prédios incas e construir em cima deles, porque pelo menos sabia que aquilo ali ficava firme. Da sua maneira, com a sua engenharia, com a sua criatividade, eles fizeram com que essas pedras se encaixassem. Elas não foram simplesmente colocadas juntas. E quando ele descreve aqui que os cristãos, os crentes que fazem parte do corpo de Cristo, a igreja de Deus, o texto diz aqui que nós fomos encaixados, empilhados. Uma segunda ideia no texto, que o texto nos diz, além de ajustado, ele diz que nós fomos unidos. Vejam, a questão de união da igreja não é uma proposta que nós devemos comprar e trabalhar por essa união. A união da igreja é uma realidade concedida por Cristo, é uma obra de Cristo. Eu posso destruir isso, eu posso danificar isso, mas nós não trabalhamos para que a igreja seja unida. O Cristo que planejou, Ele ajustou cada pedra, Ele ajustou cada pessoa, Ele une cada pessoa. Essa palavra que foi traduzida por unido aqui, ela descreve uma ação que vários de vocês, nos seus programas acadêmicos, ou principalmente advogados, em seu trabalho, em suas defesas, essa palavra cabia bem para isso. Porque ela representa a ideia de que você tem um argumento, e que você está juntando as provas a favor, os argumentos a favor, e colocando tudo ali para fazer uma defesa. O que Paulo diz aqui é que a igreja, ela foi ajustada por Deus e ela foi colocada numa certa ordem, conforme o argumento, a proposta de quem nos colocou juntos. Então, a igreja não é resultado de uma ação da sociedade. Ela pode ser afetada e é afetada pela sociedade. E na medida em que a igreja se deixa influenciar pela mentalidade da sociedade, ela perde de vista o que é efetivamente ser igreja. Nós precisamos constantemente nos voltar para o Novo Testamento e olhar para as Escrituras e perceber que ajustado e unido é muito mais do que simplesmente nos reunirmos, nos ajuntarmos. Existe uma ação do Senhor Jesus Cristo ao formar a sua igreja que envolve intenção e habilidade em nos colocar juntos. Mas há uma segunda ação ou participação do Senhor Jesus Cristo, que fala então do contato e da provisão para essa igreja. Veja o que ele diz. Dele todo o corpo, e novamente nós vamos ver traduções diferentes. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Eu prefiro a tradução a seguir. Cristo faz com que todo o corpo fosse ajustado e unido pela conexão e provisão. Foi Cristo quem nos colocou, de alguma maneira, conectados um ao outro. Foi Ele quem colocou a cola, que nos coloca sendo partes um do outro. Isso não é resultado de uma ação humana, de uma proposta humana, não. Isso aqui é resultado de uma ação divina. A igreja não é simplesmente uma soma.
É um corpo que o Senhor Jesus Cristo inaugura. E nessa constituição desse corpo de Cristo, Ele ajusta, Ele une, Ele coloca essas pessoas em contato, elas passam até a ter conexão entre si. Ele não somente estabeleceu conexão para essa igreja, como Ele também concedeu provisão. Outra tradução fala sobre auxílio. Deus providenciou a provisão que a igreja precisa para viver como Ele planejou, para realizar o que Ele planejou. A palavra traduzida aqui por provisão era uma palavra que servia para descrever a ação de comando, de controle, de gerenciamento de uma orquestra. A manutenção de uma orquestra é uma coisa cara ainda, e era naquele tempo também. Alguém que se envolvia com a responsabilidade, com o desafio, o projeto de estabelecer uma orquestra, é alguém que sabia que tinha que colocar muitas vezes a mão no bolso e tinha o que encontrar no bolso para pagar por aquilo. É alguém que se engajava num projeto que envolvia muito gasto. E entendo que quando ele diz que o Senhor Jesus Cristo, ao planejar a sua igreja, Ele fez com que ela se encaixasse. Ele unisse cada parte. Ele colocasse todas essas partes em conexão. Ele também trouxe a provisão para que essa igreja viva como ela tem que viver. E vocês vão perceber a provisão de Deus para que nós possamos fazer o que tem que ser feito, não é alguma coisa baseada nos nossos recursos, mas sim baseada nos recursos de Deus. E esses recursos, eles estão localizados em cada um dos indivíduos da igreja. O que é que faz uma igreja ser o que ela tem que ser? É um pastor? Não. É um dirigente de louvor? Não. Conversando com um pastor algum tempo atrás, ele me disse que a sua igreja tinha definido que ela precisava uma série de pastores, mas ela tinha definido que o objetivo dela era ter, nas diversas posições em que eles precisavam de pastores que eram estrelas naquilo que elas viriam fazer. Eles queriam um time de expoentes na igreja. Passado um tempo, essa pessoa foi demitida. E passado mais algum tempo, o seu chefe também foi demitido. Eu creio, eles estavam querendo juntar no mercado e comprar no mercado todos os recursos que eles poderiam para poder construir a igreja que eles sonhavam. Mas a igreja, quem sonhou foi o Senhor Jesus Cristo. E Ele concedeu dentro da igreja as provisões de que ela precisa. Ele provisionou essa igreja. Então, a igreja que foi pelo Senhor Jesus Cristo, ajustada, unida, posta em conexão, também foi suprida pelo Senhor Jesus Cristo. Esse é o projeto dele. Isso nos leva à nossa terceira participação ou consideração acerca do que é que o Senhor Jesus fez. Vejam, o texto nos diz aqui, Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte ao cumprir sua função específica. Eu vou ficar com essa tradução que diz, Cristo faz com que todo o corpo
fosse ajustado e unido pela conexão e provisão, conforme a cooperação designada a cada parte. A ideia aqui é que na constituição da igreja, o Senhor deu capacitações para os indivíduos, e Ele deu tarefas para que esses indivíduos exerçam no ambiente da igreja. Não existe alguém que chegou para a igreja, que entendeu do Evangelho, que creu em Cristo, e que não tenha sido capacitado por Deus de uma maneira muito específica, conforme a soberania de Deus, em que designa as pessoas para cumprirem um papel específico. Não há um cristão sequer que aqui esteja, que não tenha sido designado por Deus e capacitado por Deus para o exercício de uma função específica no corpo de Cristo. A cooperação que cada um de nós pode dar, ela já foi designada por Deus a cada parte. Paulo está falando sobre o corpo de Cristo e ele está partindo da ideia do que se conhecia no seu tempo sobre a questão do que era o corpo humano, a soma do corpo humano, das ações do corpo humano. No 5º século antes de Cristo, Hipócrates já havia definido que o corpo humano é constituído de partes com ações e especializações, e esse cumprimento dessas partes, elas contribuem para a saúde e o bem-estar do corpo. E possivelmente Paulo conhecia o que Hipócrates dizia sobre a existência do corpo. E aqui ele está olhando alguma coisa que para nós parece tão lógico. Nós dependemos de cada parte do nosso corpo para funcionar. E quando o Senhor Jesus Cristo planeja a sua igreja, constitui a sua igreja, salva as pessoas, as encaixa na igreja, as coloca junto, as conecta, as provisiona, Ele também dá uma tarefa particular para cada uma das partes. Ao ponto de que quando uma parte não cumpre com o seu propósito, ela compromete a saúde do corpo. Vamos imaginar que pela soberania de Deus e a designação de Deus, é Deus quem determina isso, não somos nós que escolhemos isso. Pela soberania de Deus, Deus decide e define que você vai fazer nesse corpo de Cristo o papel de fígado. E aí você fala, justo isso? Você pode dizer, não gosto da minha aparência, não gosto da minha consistência, eu queria ser uma outra coisa. E se na condição de fígado, você não funciona, por menor aparência de beleza que você possa encontrar no fígado, se não funciona, o corpo não vai. O corpo não subsiste. Cada parte do corpo com suas características por uma definição soberana de Deus. Recebeu uma designação e uma tarefa para cumprir dentro desse corpo. Então há habilidades que nós podemos trazer naturalmente e devemos colocá-las ao serviço de Deus. Como, por exemplo, nós pudemos ser conduzidos nesse tempo de louvor e adoração hoje por esse grupo que tocou aqui na frente, que eu acho belíssimo. Há pessoas que têm talentos naturais, esforço aplicado em estudar, treinar, planejar, escrever, ensaiar e tocar para nós, com suas habilidades naturais ou esforços ou qualificações obtidas através do esforço e disciplina.
Muito bom, e tudo isso tem que estar a serviço de Deus. Mas entendamos o seguinte: além dos talentos naturais e da disciplina que você pode empregar para conseguir uma habilitação, no ato da sua conversão, houve da parte de Deus uma decisão de designar você para uma função específica no corpo de Cristo. É isso que esse texto nos diz. Conforme a cooperação designada a cada parte. E lógico, como nós já vimos lá atrás, no versículo 7, que diz: e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Nós já vimos que lá atrás, conforme o plano de Deus, Ele concedeu a cada parte, a cada um de nós, uma graça. E a graça aqui é entendida uma habilidade, uma qualificação. É possível que alguns de vocês venham do ambiente de escola e são professores da sua escola, alguns com mais habilidade, outros com mais aplicação. Mas chegam na igreja e o seu dom não tem nada a ver com isso. E é possível que outras pessoas que se achegam a Cristo vivem uma experiência e acabam encontrando uma tarefa específica com a qual elas têm prazer e têm sucesso em fazê-la. E quando você identifica qual é esse ministério que você tem, para que foi que o Senhor lhe designou, e para que Ele deu a capacidade, isso acaba sendo uma bênção para todo o corpo. Me vem à memória aqui o fato de que temos algumas pessoas profissionalmente muito bem-sucedidas. Algumas, pelo menos uma eu me lembro, com reconhecimentos internacionais no seu ambiente profissional. Mas senta no chão com as crianças pequenas na escola bíblica e talvez já tenham 2 décadas essa pessoa tem servido ali a Deus. Cada um de vocês foi designado por Deus para uma função. E a igreja não pode abandonar ou resignar-se da cooperação que você deve dar, porque Deus que planejou isso, planejou você servindo da maneira que é para você servir. E sem essa concessão, e sem essa ação de Deus, sem você fazer a sua parte, esse corpo de Cristo padece. Você percebe? A igreja não é um ajuntamento. A igreja não é um programa que você consome. A igreja é um organismo que o Senhor colocou todo ele junto, Ele tem um propósito com isso. E é por isso que Ele diz no final do versículo 16, dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e dedica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Você tem uma função para realizar. Dias atrás eu tropecei nesse post no Facebook. Alguém com uma indicação de pregação ou filme muito bom? Obrigado. É a típica mentalidade de consumo. Eu quero um filme bom, uma pregação boa, um louvor bom, uma música boa, uma temperatura um pouquinho mais fria, um pouquinho mais quente, um lugar limpo.
Meus irmãos, esse ambiente aqui é o ambiente do que é a igreja. Isso aqui não é a igreja. A igreja é mais do que sentarmos e cantarmos, e tocarmos, e ouvirmos, e apreciarmos. A igreja é um organismo em que Deus colocou, ajustada cada parte, unida. E Ele colocou isso para quê? Conforme Ele diz, dessa maneira Ele cresce e edifica-se a si mesmo. O desenvolvimento, o crescimento da igreja é alguma coisa que é feita por cada parte. Nós já vimos lá atrás, quando vimos o versículo 11, que Deus concedeu pastores à igreja, e nós vimos para que os pastores são aquelas pessoas designadas por Deus para treinarem as pessoas, porque o serviço é das pessoas. O serviço é de cada um. Foi esse o projeto de Deus. Ele ajustou, Ele uniu, Ele colocou em conexão, Ele dá a provisão, o dom espiritual, a capacitação do Espírito de Deus. Agora, a tarefa do desenvolvimento do corpo é de vocês. Vamos lá, você identifica um irmão em Cristo em pecado. Talvez a sua conclusão desse caso seja, não tenho nada a ver com isso. E se eu for falar isso para alguma coisa com meu irmão, ele vai dizer, não tenho nada a ver com isso. Você até pode achar que você não tem nada a ver com isso. E o seu irmão em Cristo pode até achar que você não tem nada a ver com isso. Mas o Senhor Jesus Cristo diz que você tem a ver com isso. Foi Ele que ajustou, foi Ele que uniu, foi Ele que colocou em conexão, foi Ele que provisionou. E Ele nos dá a tarefa de exortarmos-nos uns aos outros. Então, quando você é indiferente ao pecado de alguém, você está negligenciando o corpo de Cristo. Como diz o escritor aos Hebreus, exortai-vos mutuamente no tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Quando você deixa hoje de exortar o seu irmão em Cristo, amanhã ele está com o coração endurecido. E depois de amanhã ele deixa o Senhor. Você tem a ver com isso. A edificação do corpo depende de você. Pode ser que você identifique alguém que esteja passando uma necessidade. Você tem responsabilidades com isso. A igreja foi constituída, foi planejada por Deus dessa maneira. E essa edificação, conforme ele diz aqui, é uma edificação em amor. Nós vamos cuidar de nós mesmos em amor, nós temos profundas diferenças. Nós vamos encontrar pessoas com personalidades com as quais aparentemente não nos se encaixam muito bem as nossas. Vamos encontrar pessoas com perfis diferentes dos nossos. As nossas diferenças podem, sim, nos afetar, mas elas não podem quebrar a união que Deus estabeleceu entre nós. Uma vez que nós somos uma comunidade de pecadores, é inevitável. Nós seremos ofendidos pelos nossos irmãos. E nós também ofenderemos os nossos irmãos. Não podemos ficar pensando que no mundo da igreja vai ser como quando você lê o Príncipe Encantado. Tudo é tão bonito, cor-de-rosa. Nós vamos ter problemas. Mas as nossas ofensas, elas não podem nos levar à amargura.
Nós vamos identificar irmãos com necessidades específicas. E nós não podemos, uma vez que fomos colocados juntos no mesmo corpo, nós não podemos ignorar os irmãos em suas necessidades. Nós vamos encontrar irmãos que efetivamente estão desobedecendo a Deus. E nós não podemos simplesmente sermos indiferentes a isso. Por quê? Porque dentro do projeto de Deus, a igreja é que se edifica, na medida em que cada parte, na medida em que cada parte realiza a sua função. Nós vamos ser a igreja de Deus, como Ele planejou, na medida em que cada parte realiza a sua função. Ele já fez a dele. Ele ajustou, Ele uniu, Ele colocou em conexão, Ele provisiona essa igreja. Ele designa para cada uma tarefa específica. Mas cada parte tem que exercer a sua função. A saúde da igreja, do corpo de Cristo, portanto, ela depende das providências que o Senhor Jesus Cristo já tomou, e depende também das ações humanas de cada um de nós cumprir o papel nesse corpo. É assim que nós vamos nos edificar, na medida em que cada parte realiza a sua função. Você não pode se contentar que você está consumindo e está bem. O ambiente é bom, o lugar é limpo, a música é boa, a palavra não tanto. Mas os fluidos são ótimos. Senhores, livre-nos disso. Você foi encaixado por Deus, ajustado por Deus, unido por Deus. Você recebeu designações específicas. E é a sua parte sendo feita que leva a igreja a ser o que ela tem que ser. Eu queria que você ouvisse esse vídeo, que tem algum esclarecimento e desafio para todos aqueles que ainda não acharam a sua parte. Na série de Efésios, sobre a importância de servirmos no corpo. Assim, algumas considerações valem a pena sobre como servir no corpo. Servimos como uma obediência e gratidão ao Senhor pelo que Ele fez na cruz por nós. Servimos também pelo fato de amarmos o nosso próximo, assim como uma ordem que o Senhor nos deixou. Servimos também como um benefício. Mas você talvez conheça e saiba essas verdades. A grande dificuldade é saber como e onde servir, onde colocar os seus serviços no contexto da EBCU. Assim, nós oferecemos para você, dentro do Ministério de Descoberta, um curso onde você tem a oportunidade de conhecer aonde servir, como servir e de que forma servir. Assim, você é convidado a participar desse curso que será oferecido agora em outubro e novembro. Você terá mais informações ao fundo, no balcão, sobre como esse curso ocorrerá. Esse curso vai levar você a conhecer mais o seu dom espiritual, como você exercer esse dom e como você pode estar servindo a Igreja de Cristo. Se envolva nisso. Cristo, que é o cabeça, ajustou cada um nesse corpo. Uniu cada um nesse corpo. Colocou-nos em conexão um com o outro. Supriu cada um das habilidades que Ele decidiu que tivéssemos para o bem desse corpo. Ele determinou qual é o papel que você tem que fazer isso. Não comprometa a saúde desse corpo, ao contrário. Cresça em ser alguém que assuma as responsabilidades com as habilidades e provisões que Deus tem dado, porque igreja é um corpo, é um organismo que está funcionando conforme as direções desse Deus.
a vontade desse Deus. Não vamos pensar em igreja menos do que isso. Essa é a nossa referência. E para que isso aconteça e seja realidade, a sua parte é fundamental. Decida-se. Encontre seu espaço e sirva. Vamos orar. Pai Celestial, quero te agradecer pela oportunidade que temos de olhar para a tua palavra, de entendermos mais do projeto que o Senhor fez para essa igreja, da arquitetura que o Senhor concedeu a ela. Ó Pai bondoso, faz-nos entender não somente a beleza do teu projeto, mas também entender que cada um de nós tem que arregaçar as mangas, identificar a qualificação que o Senhor nos deu. E conforme a tua decisão, o teu projeto, capacitados pelo teu Espírito no dia a dia, que possamos realizar a nossa parte e promover o crescimento, o desenvolvimento da tua igreja. Sê com os teus filhos aqui, desperta-nos, mobiliza-nos, eu te peço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.